Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro da TCC, a nossa segunda temporada. Já estudamos um livro todinho o ano passado e agora já nesse primeiro semestre estamos estudando o livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. Eu trouxe hoje para nós, os estudos do capítulo 5, e esse capítulo 5 já é um convite para nós olharmos para as crenças disfuncionais que os nossos pacientes têm sobre as emoções. Então, o título já conversa muito com essa temática, né? Então, o tema hoje é: minhas emoções vão durar para sempre. Então, ao longo de todo o nosso encontro, eu vou discorrer um pouquinho sobre o funcionamento dessa crença e como que nós, psicólogos, podemos trabalhar com esse mito emocional dentro dos nossos consultórios. Antes de iniciar a nossa temática, antes de iniciar os nossos estudos, eu tenho alguns recadinhos para dar. Eu peço que vocês prestem bastante atenção para que não fique dúvidas, para os nossos próximos encontros e para todo o funcionamento do nosso Clube do Livro. Então, vou dar esses recadinhos e a gente já começa com o nosso conteúdo. Então, nós, a partir de hoje, teremos algumas mudanças em nosso clube. Quais mudanças são essas, É um novo formato, é um formato de teste, então pode ser temporário. Então, prestem atenção, pode ser temporário. Hoje estamos testando desse novo formato, semana que vem testaremos novamente, eu vou ver qual que é a ideia, qual o formato que mais funciona para esse projeto, que é um projeto tão querido que eu desenvolvi ano passado. Que formato é esse? Anteriormente, tanto na temporada 1, quanto também aqui nessa segunda temporada, nos 4 primeiros capítulos, eu fiz todos os encontros no formato ao vivo, com exceção do capítulo 11, se eu não me engano, do outro livro. Fiz no formato ao vivo porque estava tendo uma boa adesão do público, eu disponibilizava o link, o pessoal assistia e etc. Porém, eu precisarei passar por esse processo de mudança para fazer esse teste e ver se essa opção é melhor, tanto para mim quanto para vocês que estão estudando esse livro com a gente e seguirá na continuidade das novas temporadas. Então, o novo formato será distribuído para vocês sempre a gravação do encontro. Então, igual eu falei, isso pode mudar daqui a pouco, às vezes mudo de ideia novamente, mas por enquanto o novo formato é esse formato de gravação. Eu estou aqui hoje gravando esse encontro para vocês irão receber na quarta-feira, antes do horário das 7h30 da noite, que seria o horário do nosso encontro ao vivo. Então, eu sei que algumas pessoas já se organizaram, já colocaram na agenda. Então, deixem esse horário reservado, não tem problema. Eu irei disponibilizar sempre na quarta-feira, antes das 7h30, para que às 7h30 vocês possam assistir a continuidade dos nossos estudos, dos livros que estamos estudando juntos aqui. Então, essas gravações sempre serão disponibilizadas, antes desse dia, antes da quarta-feira das 7h30. Pode ser que eu disponibilize bem antes, pode ser que eu disponibilize ali bem no horário mesmo, mas fiquem de olho tanto no meu Instagram, quanto também no nosso grupo que a gente tem lá no WhatsApp, que eu sempre divulgo por lá também. Então, assistam seguindo o cronograma, assim como era mesmo, não percam o foco, não parem de estudar. E aí, para a gente seguir, eu também queria já convidá-los para a organização da nossa terceira temporada do nosso clube. Eu já contei para vocês no nosso último encontro, hoje eu já estou trazendo esse assunto no comecinho, para que depois a gente se concentre no conteúdo, mas a gente já decidiu a data do início e o livro que nós iremos estudar na terceira temporada do nosso clube. Eu estou super animada, claro, porque esse foi um livro que eu propus no ano passado, e a gente fez uma votação, e aí aconteceu que ele não foi um livro escolhido. Então, foi por isso que agora eu já escolhi ele, porque eu realmente quero muito ler esse livro, e eu gostaria que vocês lessem comigo. Então, a nossa próxima temporada do Clube do Livro, que será a terceira temporada, também acontecerá num formato 100% gratuito, igual eu falei, acontecerá num formato ou na modalidade ao vivo, ou nas gravações, não tem problema, isso vocês serão notificados posteriormente, mas já se organizem, comprem o livro. Nós iremos estudar o livro Manual do Estoicismo, desenvolvendo resiliência e superando os desafios da vida com o questionamento socrático, um livro super bacana também. Será 100% gratuito, de qualquer forma, se for no ao vivo, ou de outro formato, vocês terão acesso gratuito pelo YouTube. Eu recomendo que vocês comprem o livro pela ArtMed, que
que são as lojas Grupo A. Isso aqui não é uma publi, tá? Eu falei disso no outro encontro, eu não tenho nenhuma parceria com a Artmed por enquanto, né? Até a data de hoje. Mas o livro lá, ele acaba sendo mais barato, e geralmente tem desconto, tem frete gratuito. Então, nesse momento que eu dei uma olhada lá, o livro está esse valor que está aí na telinha para vocês. Nós iremos estudar com a disponibilidade dessas gravações, se o clube permanecer nesse formato que estamos iniciando hoje, no dia 6 de maio. E aí, eu esqueci de apagar aí o escrito do ao vivo, eu irei disponibilizar as gravações também no mesmo formato que eu estou fazendo agora, né, nas quartas-feiras, antes das 7h30 da noite. Por que eu já estou anunciando a nossa terceira temporada? Porque não é um livro fácil de encontrar PDF ou resumos e etc. Então, vocês já adquiram esse livro para que vocês possam estudar junto comigo. Vamos começar com a nossa temática, para a gente também não enrolar muito, porque eu sei que o nosso tempo ele é precioso, que a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, qual que é o título do nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 5 do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. O nosso título é Minhas Emoções Vão Durar para Sempre. Então, para a gente começar a falar um pouco dessa temática, eu quero relembrar o que nós já aprendemos. Nós já aprendemos que a mudança terapêutica, ela não acontece apesar da emoção. Eu tenho repetido muito isso aqui. A mudança terapêutica, ela acontece por meio da capacidade do ser humano em tolerar as suas emoções, aceitar as suas emoções e responder a cada uma das suas emoções, sejam elas negativas ou positivas, a gente não usa muito esse termo, mas vou usar aqui para exemplificar, sejam elas confortáveis ou desconfortáveis. Então, a resposta a essas emoções, elas precisam acontecer de forma flexível, de forma adaptativa. Nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. E nós aprendemos também que quanto mais tentamos eliminar as nossas emoções difíceis, mais elas persistem. Provavelmente vocês já vivenciaram isso na vida de vocês. Então, quanto mais a gente tenta lutar contra uma emoção, mais aquela emoção fica forte, mais desregulada aquela emoção fica, além, né, de termos um sofrimento secundário, também já foi dito aqui. Então, quando eu luto contra a minha emoção, além de ter aquela emoção que eu considero uma emoção desconfortável, eu ainda preciso lidar com mais uma emoção de desconforto, que é a emoção derivada dessa luta contra a emoção primária. E aí, o que nós vamos aprender aqui hoje? Nós vamos aprender que tolerar as emoções é a condição para mudança psicológica. Então, parece repetitivo, mas é importante que a gente repita esses conceitos para que realmente o terapeuta aprenda que esse é o objetivo da terapia. E que ele leve também esses objetivos para os seus pacientes, que ele saiba psicoeducar os seus pacientes. Então, tolerar a emoção, tolerar as emoções, mesmo elas sendo desconfortáveis, fazem parte dessa mudança. Isso é mudança psicológica, isso é um bom resultado terapêutico. E aí, o que acontece? As pessoas confundem, né, o que é a aceitação. Aceitação não é resignação. Então, aceitar não é resignar-se. A aceitação é você entender que aquela emoção, ela faz parte da sua vida. E que nós não temos condições de eliminá-las. Então, em algum momento da nossa vida, teremos as emoções, as famosas emoções desconfortáveis. O que é resignação? Só para deixar claro para todos nós. Resignação é a capacidade de aceitar as situações que não podem ser mudadas, só que sem passividade ou desistência. Então, aceitar não é desistir, é parar de gastar a nossa energia, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, toda a nossa energia cognitiva lutando contra o inevitável. Qual é inevitável? As emoções que eu considero desconfortáveis. Então, aceitar, basicamente, é essa capacidade de entender o funcionamento emocional e entender que podemos viver apesar das emoções. Eu trouxe um trecho do livro para a gente introduzir, para a gente começar o nosso conteúdo de forma técnica, de forma organizada. Se você já teve um ataque de pânico, sabe o quanto isso pode ser assustador. Seu coração, ele dispara, você tem dificuldade para respirar,
seu corpo começa a tremer. E você pensa que essas sensações intensas e aterrorizantes que você está sentindo no seu corpo vão durar para sempre. Então, olha lá, nós temos ali uma crise de pânico, um fluxo de emoções intensas, de reações fisiológicas intensas, e aí o nosso paciente, a pessoa, né, na qual nós estamos nos referindo aqui, tem um pensamento que é: essas sensações intensas, esse mal-estar é aterrorizante e não vai passar, vai durar para sempre. Ou, né, todas essas reações, esses sentimentos, essas reações fisiológicas podem me matar, podem me enlouquecer. Isso tudo é um pensamento, são pensamentos automáticos, é a visão que eu tenho sobre aquela emoção que eu estou vivenciando naquele momento. Uma ansiedade intensa frequentemente transmite uma mensagem de permanência, né? Então, o cérebro, você, o paciente, acredita que esse conjunto de emoções serão permanentes, esse conjunto de reações fisiológicas serão permanentes, de que jamais vai acabar. Mas nos muitos anos, e aí o autor comenta, né? Mas nos muitos anos de tratamento de pessoas que tiveram ataques de pânico, eu jamais vi um cliente entrar em meu consultório com um ataque de pânico. Todos os ataques de pânico chegam ao fim. Eles são autolimitados, eles têm um limite. Tudo que sobe, desce, inclusive as emoções, né? Então, o mesmo pode ser dito sobre as emoções. Então, tudo, né? Tudo que é voltado aos nossos esquemas emocionais, as experiências de emoções que nós temos, as emoções que a gente vivencia todos os dias, elas sobem, porém elas descem também. Então, olha que bacana, esse trecho resume muito bem a proposta que esse capítulo tem para nos ensinar, que é mostrar que, de fato, as emoções, elas vão embora, elas não permanecem, elas não são duradouras. Mesmo que elas durem por um tempo, elas vão embora, elas não ficam, elas não são permanentes. Elas são limitadas. Então, compreenda, o controle excessivo vai gerar, olha a flechinha, vai gerar uma intensificação emocional. Então, quanto mais eu tento controlar, mais intenso fica a minha emoção. E esse modelo, você precisa compreender esse modelo de esquema emocional que o seu paciente tem. E aí também, pensem comigo, a evitação, então, quando eu evito vivenciar uma emoção, quando o meu paciente evita vivenciar uma emoção, ele tem ali uma geração, né? A flechinha está indicando, né? Gera alguma coisa. Uma cronificação do sofrimento. Então, o sofrimento, ele passa, né? Conforme o paciente vai alimentando essa emoção de forma desregulada, esse sofrimento fica crônico. Por quê? Porque ele entra num ciclo de sofrimento contínuo. Lembrando, né? A gente estudou isso lá no capítulo 1. Tem a emoção primária. Se eu não sei lidar com essa emoção primária, eu crio uma nova emoção em cima daquilo. Um novo sofrimento, que é a emoção secundária. É a ansiedade da ansiedade. A vergonha da tristeza. Então, antes eu só estava triste. Agora eu me sinto envergonhado por estar triste. Antes eu só estava ansioso. Agora eu estou ansioso porque eu estou sentindo ansiedade. Antes eu só estava com raiva. E agora eu tenho um medo de me sentir dessa forma. Então, é o sofrimento secundário. Então, a mudança terapêutica, a mudança que você, terapeuta, precisa buscar com seus pacientes é a aceitação. Não a luta, não a evitação, não a fuga. Então, nós precisamos trabalhar com a aceitação. Ali eu ressaltei, né? Então, quanto mais alguém tenta não sentir, olha que doideira, né? A gente não tem como não sentir. Mais preso a gente fica ao que sente. Então, mais preso a gente fica dentro do ciclo emocional. E aí eu trouxe, né, uma cereja do bolo para vocês, para quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de trazer alguns conteúdos mais extras. Eu separei alguns trechinhos do livro, isso aqui eu tirei do livro mesmo, tá? Alguns trechinhos, eu juntei tudo, para que vocês possam psicoeducar os pacientes. Então, esse trecho que está aí na tela para vocês, vocês podem usar para psicoeducar os pacientes de vocês. Ah, Lau, eu quero receber esses slides, eu quero ter acesso a esses slides na íntegra. Você já tem. Basta você olhar aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube, que você vai encontrar o link dos materiais. E aí lá você vai encontrar os materiais do capítulo 1, do 2, do 3, do 4 e esse do 5. Então tá tudo lá para vocês. Basta acessar aqui a descrição do vídeo, clicar no link lá
e ir para a página dos slides, que são os materiais que a gente utilizou aqui. Podem usar como vocês quiserem esses slides, inclusive essa psicoeducação para os pacientes de vocês. Vou ler rapidinho, tá? Vou tentar não me aprofundar muito nessa psicoeducação, porque ela diz por si só a intenção dela. As emoções evoluíram para nos proteger e garantir que pudéssemos transmitir os nossos genes. Evoluíram porque essas situações poderiam nos matar. Quais situações? Aquelas situações lá atrás, de quando ainda não existia a modernidade e etc. Então, os medos, eles protegem. Tá vendo? A emoção, ela existe para proteger. Para que as emoções nos transmitam uma mensagem convincente, elas tendem a nos assustar. Tende a nos motivar a fazer alguma coisa, como fugir, evitar, atacar ou nos esforçarmos mais. Então, a emoção, ela vem como um sinal de alerta para que eu possa ter um novo comportamento através daquela emoção. Só que o que vocês precisam entender é que essa emoção, ela precisa estar coerente com a situação. Então, lá atrás, enquanto essas emoções existiam para nos proteger de coisas que eram realmente perigosas. Agora, hoje, nós não vivenciamos esse perigo constantemente, né? Hoje nós estamos protegidos por uma casa, por um carro, pelas pessoas, pelos recursos modernos. Então, a gente não precisa ter medo de tudo. Só que a emoção, ela ainda existe. Então, ela vem para nos alertar, para que a gente escolha um comportamento, a fuga, a evitação, o ataque ou o esforço. E isso pode ser produtivo para nós se soubermos utilizarmos. Então, seguindo ali. Tem que ser alguma coisa na qual você preste atenção. Então, é por isso que a emoção, ela vem intensa. Porque se ela não te chamar a atenção, você não irá reagir. E aí vem a terapia para ensinar que essa reação não necessariamente é um desses elementos. Essa reação pode ser a tolerância ao desconforto, a aceitação, uma respiração diafragmática, os exercícios de relaxamento. A evolução não pode depender de sutileza ou de ambiguidade, né? Então, imagina só, né? Se tivéssemos evoluído a ponto dessas emoções serem sutis na nossa vida. Aí sim nós estaremos em risco. Então, ela tem de passar uma mensagem clara, irrefutável, convincente, catastrófica. É por isso que ativa todo esse sistema de crenças emocionais que nós temos. A gente tem toda uma visão ali, né, de firme e convincente e irrefutável de como funciona a emoção. Porque ela funciona assim, e esse é o objetivo dela. Por isso vem a terapia. Aí a terapia fará todo o processo de regulação ali, para que o nosso paciente saiba entender claramente essa mensagem, para que ele saiba refutar essa mensagem, para que ele entenda que ela não é tão catastrófica assim. Afinal, ele não está correndo nenhum risco. Então, quando alguma coisa negativa acontece, nos sentimos mal por algum tempo. Olha que psicoeducação mais bacana. Mas depois retornamos ao ponto onde estávamos antes do acontecimento, ou seja, a emoção sobe, porém ela desce. Foi o que o autor disse para nós lá no primeiro trechinho. Em vez de termos sentimentos duráveis, eles geralmente são temporários. As nossas emoções, inclusive as positivas, né, as confortáveis, as gostosas, as prazerosas, elas também são temporárias. Elas não são duráveis, tudo passa. Então, temos a tendência a passar por experiências e superá-las. Qual emoção você nunca superou na sua vida? Não existe, né? E nossas emoções intensas se dissipam com o tempo. Então, toda emoção intensa se acalma. Ou ela se transforma em uma emoção mais neutra. Mas não é assim que parece quando estamos nos sentindo ansiosos, tristes ou solitários. Afinal, aquela emoção naquele momento, ela está intensa. E aí, mais um trechinho do livro, né, que a gente pode usar aqui para seguir as nossas discussões desse capítulo o software, aqui, ó, em nossos cérebros, tem um viés de alarme falso que diz que esses sentimentos, sensações, pensamentos e emoções vão durar muito. Então, o cérebro recebe ali essa emoção e ele já liga um alarme falso. Ele já acredita, opa, peraí, esse sentimento, essa sensação, esse pensamento, essa emoção, isso vai durar muito tempo. A menos que você tome uma atitude imediatamente. Então, o cérebro, ele faz essa conexão. Olha, se isso vai durar muito tempo, esse é o alarme. Se isso durar muito tempo, isso não pode, né? Isso não pode durar muito tempo. Você precisa tomar uma atitude imediatamente.
E não é bem assim. Nós não precisamos tomar atitudes imediatamente de forma imediata através de uma emoção. As nossas emoções, elas são como as bolhas em uma bebida gaseificada que acabam se dissipando. Mas não é assim que as experimentamos. Então, todo esse processo psicoeducacional, nós precisaremos levar para os nossos pacientes, para que eles entendam esse ciclo emocional, essa subida da emoção e depois a descida da emoção. Então, nós achamos que as nossas emoções, elas vão durar indefinidamente, mas elas não duram. E aí, como que eu faço o paciente descobrir isso? Com os exercícios que estão disponíveis no capítulo 5. Então, se você, aluno, não leu o capítulo 5, tá aqui, caiu de paraquedas nessa temática, não tem problema. Segue comigo até o final, receba esse conteúdo e depois leia o capítulo. Mesmo vale para os atrasildos do Clube do Livro, tá? Tá acompanhando aqui comigo e aí, de repente, deixou de ler o capítulo hoje, não tem problema. Segue comigo até o final e depois você leia o capítulo. E depois se organiza, né? Pra gente seguir as leituras de forma mais estruturada e contínua. E aí, nós novamente iremos falar sobre tolerância emocional. Qual que é a definição clínica disso? Segundo o capítulo, tolerar as emoções significa permitir a presença da emoção. Essa frase fala por si só. Permita que a sua emoção esteja aí. Isso é tolerância. Ah, mas é desconfortável. É. Mesmo ela sendo desconfortável, permita que ela esteja aí. Ah, eu posso conversar sobre isso com o meu paciente? Você deve, principalmente utilizando aqui todos os recursos desse capítulo 5. Lá tem um monte de atividade, eu vou mostrar algumas aqui, passar algumas aqui para vocês verem. Utilize as ferramentas do livro. Segundo o capítulo, tolerar as emoções significa também que você não precisa fugir de nenhuma emoção. Que você não precisa suprimir nenhuma emoção. Que você não precisa atacar a si mesmo, você não precisa fazer absolutamente nada contra essa emoção e nem contra si mesmo. Afinal, a emoção sobe, depois ela desce. Tolerar as emoções também significa manter o contato com a experiência. Lau, por que isso, né? Isso aqui remete um pouco à atenção plena, A gente aprendeu muito disso lá na nossa primeira temporada. É vivenciar a sua emoção do jeito que ela está acontecendo ali, mesmo que ela esteja intensa, com atenção plena. Por quê? Para o seu cérebro perceber que ela é inofensiva. Para você ter evidências de que essa emoção não te destrói. Ela só é desconfortável. E também, tolerar as emoções significa, enquanto se escolhem respostas mais funcionais. Então, o tempo que você está vivenciando ali aquela emoção, você pode escolher com calma, com tolerância, a resposta mais funcional que você quer dizer a ela. Essa resposta pode ser essa resposta funcional pode ser uma resposta cognitiva de enfrentamento. Pode ser que você vai desenvolver com o seu paciente em sessão. Pode ser uma resposta comportamental saudável e funcional. É a resposta, é como você lida com a emoção. Percebe que a gente faz todo esse passo a passo até chegar nesse ponto. Então, tolerância emocional não é gostar da emoção. Eu não falei de gosto aqui, de prazer. Ai, fique muito feliz com a sua tristeza. Sinta prazer com a sua tristeza. Ninguém falou disso. Não é gostar da emoção, não é concordar com ela, não é resignar-se, não é estar passivo. É a nossa capacidade psicológica ativa de compreensão, racional. Lembra que semana passada, no capítulo 4, nós falamos muito sobre os pés no chão, sobre a realidade, sobre tratar os nossos pacientes olhando para a realidade, com uma abordagem mais realista. É isso. É a nossa capacidade psicológica de ver a emoção tal como ela é. Então, a nossa emoção, ela não precisa ir embora para que a vida continue, mesmo ela sendo desconfortável. E aí, nós precisamos alcançar essa visão com o nosso paciente. Lau, como eu alcanço essa visão com o nosso paciente? Com psicoeducação,
uma boa descoberta guiada, com os exercícios desse capítulo 5. E, claro, todos os outros exercícios que esse bonitão aqui, ó, oferece para nós. Tem um monte, né? Então, conforme já foi dito, a aceitação é diferente de resignação. Então, o capítulo, ele faz uma diferenciação, né? A resignação é nada pode ser feito. Já a aceitação é, eu aceito isso agora. Isso está presente agora. E eu ainda posso escolher como responder. E essa resposta eu vou repetir. Essa resposta funcional, ela pode ser uma resposta cognitiva, de cognição, de pensamento, de enfrentamento, e ela pode ser uma resposta comportamental. Usar um exercício de mindfulness no momento da emoção desconfortável é uma resposta funcional. Tolerar a emoção, só permitir a permanência da emoção, é uma resposta comportamental. Eu não faço nada, eu só deixo ela ali. E eu vivencio ela. Então, a aceitação, ela amplia as nossas possibilidades de ação, de resposta. Não é para reduzir, amplia. E aí, eu trouxe aqui para vocês que vocês podem aplicar com o paciente de vocês uma escala de tolerância emocional. Como que a gente vai fazer isso? Avaliando com o paciente a seguinte pergunta: o quanto eu acredito que eu posso suportar essa emoção? E aí vocês podem montar a escalinha. Montem uma régua de 0 a 100 e coloquem ali essa escala de tolerância emocional. Então, quanto eu acredito dentro dessa escala que eu posso suportar essa emoção? E aí você pode fazer isso antes da boa psicoeducação. E aí depois você vai psicoeducar, vai fazer uma descoberta guiada para ver se o paciente compreendeu a sua psicoeducação. Gente, isso vale para tudo, tá? Toda psicoeducação boa tem uma descoberta guiada depois para a gente ver se o paciente entendeu a psicoeducação. E aí depois da psicoeducação você aplica a escala de novo. Seu paciente irá se surpreender com o resultado. Por que a evitação emocional ela mantém o sofrimento? É um pouco óbvio, né? Quando eu evito algo, o que eu estou dizendo ao meu cérebro é: eu não tenho capacidade para lidar com isso. E nós, terapeutas cognitivos comportamentais, sabemos que o enfrentamento ele é essencial na nossa vida, que as nossas crenças de capacidade, de autocontrole são essenciais na nossa vida. Então, a evitação emocional ela mantém o sofrimento. É claro que sim. Quando eu evito, eu não enfrento. Quando eu evito, eu não fortaleço as minhas crenças de capacidade. Eu não fortaleço a minha visão que eu tenho sobre as coisas. Então, o texto mostra que a evitação, ela reduz o desconforto imediato. Então, agora aqui. Só agora. Ela reforça as crenças de perigo. Então, meu cérebro vai entendendo que o mundo é perigoso, as coisas são perigosas, as emoções são perigosas, tudo é perigoso. E aí, quem tem essa tríade cognitiva do perigo, se vê enquanto vulnerável. E quem se vê enquanto vulnerável, na maioria das vezes, não se vê capaz de resolver problemas. Olha o ciclo do sofrimento contínuo, do sofrimento crônico. Olha como a TCC conversa, né, entre esses elementos. E aí também ela diminui, né? Essa evitação diminui a tolerância emocional. Então, eu não tolero nenhuma emoção, meu paciente não tolera nenhuma emoção. E também confirma os nossos esquemas emocionais. Então, aquele esquema emocional disfuncional, que não funciona bem, ele é reforçado. A cada vez que eu evito, ele vai se tornando cada vez mais forte, reforçando todas essas crenças de incapacidade, vulnerabilidade, perigo que eu trouxe aqui. Então, a emoção, ela passa a ser vista como insuportável, ameaçadora, incontrolável. E aqui, gente, só um parênteses. Ver as emoções assim é muito ruim, né? É muito ruim. Mas sabe o que me preocupa quando eu vejo isso? E quando eu vejo o meu paciente tendo também esse movimento, e eu psicoeduco ele sobre isso, deixo essa chamadinha para vocês, porque vocês são seres humanos também. O problema disso aqui é passar a ver a si mesmo de forma negativa. Igual eu falei, quando você vai entrando nesse ciclo, todo esse ciclo, você se vê incapaz, você se vê fora do controle, você não se vê um bom resolutor de problemas, você se vê ineficaz. Isso é péssimo.
Ter uma tríade negativa sobre si mesmo é horrível. Então, olha que bacana. Trabalhar com regulação emocional também fortalece as crenças dos nossos pacientes sobre si mesmo. A gente também está trabalhando ali a autoestima dele, a percepção de controle dele, de autoconhecimento, de autopercepção, do eu sou capaz, eu dou conta. Então, as emoções, elas são experiências temporárias, né? Que é contra o título do livro, né? O título do livro nada mais é do que uma pegadinha, né? O mito emocional. Então, as emoções, elas são temporárias, elas são experiências temporárias. Elas não são algo que a gente veste e vive, né? Aquilo para sempre. Então, o capítulo, ele reforça que as emoções, elas têm início, pico e declínio. Eu poderia ter colocado um desenho aqui para vocês. Dica clínica: coloquem um desenho para o paciente de vocês entenderem esse funcionamento. A emoção, ela tem um início, um pico e um declínio. Então, a ideia de permanência é crença emocional, não é um fato, porque ninguém até hoje nessa vida vivenciou uma emoção permanente. Ninguém. Observar a emoção reduz o medo dela. Então, quando eu observo essa emoção, eu falei disso no outro slide, que quando a gente se permite vivenciar aquela emoção na sua intensidade, o nosso cérebro recebe a informação de que eu não preciso ter medo dessa emoção. Ela é só desconfortável. Isso vai durar para sempre. É um esquema, é um jeito de pensar, é uma ideia que o seu paciente tem sobre a emoção, mas ela não é uma verdade absoluta. A gente vai quebrar essa ideia absoluta, essa verdade absoluta, essa crença absoluta com reestruturação. E aí, da reestruturação, o que eu quero dizer é exatamente essa psicoeducação, essa descoberta guiada, a aplicação dos exercícios. A crença na durabilidade ou na permanência da emoção, ela tem um efeito significativo. É claro que sim, né? Eu creio que a minha emoção vai durar para sempre. Eu creio que eu vou me sentir triste para sempre. Então, é claro, né, que essa crença na durabilidade, na permanência da emoção, ela vai ter um efeito significativo nas minhas emoções, em como eu me sinto, no que eu penso sobre isso e nos meus comportamentos, porque aí a gente sabe, né? Todo mundo aqui é da TCC, se eu não me engano, se não estiver muito enganado. A gente sabe que a forma como a gente pensa influencia as emoções, a gente sabe que como a gente se sente influencia os pensamentos, e a gente sabe que todo esse conjunto vai influenciar diretamente as nossas ações, os nossos comportamentos. E aí, tendo toda essa visão distorcida das emoções, será que eu terei, ou o meu paciente terá, bons comportamentos funcionais, saudáveis, adaptativos, que visam resolução de problemas, que visam benefícios? Parece que não, né? Não faria muito sentido ter um modelo cognitivo todo desadaptativo e uma boa reação comportamental, um bom resultado, né? Isso não faz muito sentido. Então, por isso que o TCC, ele mexe em tudo do modelo cognitivo. Nossa pesquisa, que o autor está conversando com a gente, nossa pesquisa mostra que essa crença, qual crença? A crença na durabilidade e na permanência da emoção. A nossa pesquisa mostra que essa crença é o melhor preditor de depressão. E faz muito sentido. Em outras palavras, você acha que os sentimentos negativos vão durar indefinidamente? Então, é provável que fique deprimido ou ansioso. É claro que sim. Né? Se eu tenho esse conjunto de crenças, e é muito ruim acreditar, né? Seria muito ruim se isso fosse verdade, que essa emoção duraria para sempre, eu entro de novo num ciclo de sofrimento, esse ciclo de sofrimento, ele vai gerando outros ciclos de sofrimento, ele vai alimentando o meu esquema emocional desadaptativo, ele vai aumentando a minha desregulação emocional, ele vai aumentando os meus prejuízos de vida, já que eu terei comportamentos que me trarão prejuízo. É claro que eu vou alimentar potenciais sintomas de ansiedade e de depressão. E outros diagnósticos também. Então, qual que é a diferença entre mudar as emoções e mudar a nossa relação com elas, mudar a relação do meu paciente com as suas emoções?
Gente, é claro que é uma diferença muito significativa, né? Até um comentário meu aqui, pessoal, brincadeiras à par. Quando eu estava lendo esse capítulo, sabe qual era a minha vontade? Esse livro é maravilhoso, né? Esse livro é maravilhoso. Mas sabe qual era a minha vontade? De passar ele inteiro para vocês. Então, conforme eu ia pegando os trechinhos, os pedacinhos, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu faço o capítulo inteiro? Ele é importante, cada frase dele, cada pedacinho dele é importante. Eu pinto tudo, né, gente? Eu pinto, eu rabisco, não sei se dá para ver aí. Eu pinto, eu rabisco. Então, o capítulo 5, ele, nessa conversa que ele tem com o leitor, ele é 100% importante. Cada trechinho dele, cada pedacinho dele. E ele fala por si só. Ele é altamente explicativo. Por isso que eu queria passar todos os trechos para vocês. Então, qual que é a diferença entre mudar as emoções e mudar a nossa relação com elas, mudar a relação dos meus pacientes com elas? Mudar as emoções diretamente, isso é limitado. Por que é limitado? Porque a gente tem aquela crença, aquela verdade, na verdade, não a crença, mas nós temos aquela verdade de que as emoções são temporárias. Então, eu vou ficar mudando de emoção o tempo todo? Meu paciente vai ter que ficar mudando de emoções o tempo todo? Então, mudar as emoções é limitado. Eu posso mudar a raiva que eu estou sentindo aqui agora, daqui a pouco eu vou sentir de novo. Então, o que nós precisamos aprender é mudar a nossa relação com essas emoções. Então, nós vamos ensinar o nosso paciente a lidar, a se relacionar melhor com as emoções. Isso é mais duradouro, isso permanece mais, já que as emoções, elas oscilam. Então, a terapia do esquema emocional, que é uma linha, né, uma abordagem que a gente está olhando bem aqui para esse livro, ela vai trabalhar nas crenças emocionais. Quando se fala de crenças, fala de reestruturação. Então, como que muda crenças? Reestruturando. A gente trabalha com a reestruturação dos significados emocionais, falei muito disso. A gente trabalha também no desenvolvimento de novas respostas, né, de novas formas de se relacionar com as emoções, com resolução de problemas, com experimentos comportamentais, com testes, com descoberta guiada, com criação de possibilidades. E também iremos trabalhar com a tolerância, que é aquilo que a gente já tem falado bastante também. A tolerância é o simples fato de tolerar, de permitir a existência de determinadas emoções. Então, a gente não vai buscar, terapeutas não busquem a tentativa, não tentem eliminar as emoções do paciente, não tentem eliminar os sentimentos do paciente. Então, a mudança emocional, ela acontece quando essa emoção, ela deixa de decidir a vida da pessoa. A mudança emocional acontece quando a emoção deixa de decidir a vida do paciente. E ele precisa dessa compreensão. A vida dele pode continuar acontecendo normalmente, independente da sua emoção. Qual que é o papel da consciência? O que é a consciência? É a compreensão. Qual é o papel da consciência e da observação emocional? Não é possível, anotem isso aí, não é possível trabalhar com regulação emocional sem esse título do slide. Não é possível. Só se trabalha com regulação emocional com a consciência das emoções. Só se trabalha com regulação emocional observando as suas próprias emoções. Então, você, terapeuta, tem essa função de ensinar o seu paciente a ter consciência, a entender o funcionamento das emoções, a ter um diário de observação emocional, inclusive no livro é disponibilizado um diário para que vocês possam aplicar nos pacientes. Então, o capítulo, ele introduz essa importância, ele mostra essa importância para nós, da observação da emoção, da nomeação das emoções. A gente falou muito de nomeação das emoções na primeira temporada do nosso clube. Descrever as sensações. Tem paciente que tem emoções, mas não sabe descrever as sensações físicas, reações fisiológicas que ele tem. Se ele não sabe descrever essas sensações, ele também terá uma dificuldade em
compreender o funcionamento dessas reações, entender por que tem, para que serve, como é que funciona, da durabilidade. Então, percebe que o papel da terapia cognitivo-comportamental, da terapia do esquema emocional, é ativar essa consciência do próprio funcionamento humano na vida do paciente. E também nós iremos, com esse objetivo de dar consciência e de observação emocional, fazer o papel da redução, da fusão da emoção e identidade. Tem paciente que se funde, né? Também falei disso em algum lugar. Tem paciente que se funde entre emoção e eu sou. Eu sou triste, eu sou ansioso. Não, você não é, você está sentindo tristeza. Você está se sentindo ansioso. Então, a emoção deixa de ser quem eu sou e ela passa a ser algo que eu estou sentindo. Façam essas correções com os pacientes. Façam essas correções. Então, a ação com emoção presente, né? A ação, a gente está falando de comportamento, de escolha, de resposta, com emoção presente, né? É uma atividade, é um exercício que você pode aplicar com o paciente, né? Qual o plano de ação, você pode aplicar como plano de ação, pode trabalhar isso em sessão, focando nessa emoção presente do paciente. O que você faria se essa emoção pudesse estar presente, ela pudesse existir, mas não decidir por você? Olha que baita pergunta, hein? Para trabalhar lá no processo terapêutico do paciente. O objetivo dessa pergunta, o objetivo de fazer com que esse plano de ação, essa ação em sessão com o paciente, é deslocar o controle emocional, né, o controle da emoção do paciente para os objetivos dele, para os valores dele. Então, vou repetir a pergunta. O que você faria? Olhem para vocês aí também. Eu treino muito essa habilidade e eu gostaria que vocês treinassem também a habilidade de aplicar a terapia em sua própria vida. Sabe os exercícios do livro? Pratiquem. Pratiquem. Então, o que você faria se essa emoção, se esse medo, se essa ansiedade, se essa vergonha pudesse estar presente? Ela pode estar aí, você pode estar sentindo ela, mas ela não tomaria nenhuma decisão por você. O que você faria? Tenho certeza que essa pergunta para vocês, psicólogos, será um divisor de águas. Comentem aqui comigo. Comentem aqui, façam um comentário aqui no vídeo, depois eu olho. O que vocês acham dessa pergunta? Pausa o vídeo aí agora e faça esse comentário. Compartilhem comigo. Qual foi a percepção que vocês tiveram com essa pergunta? Como essa pergunta pode te ajudar pessoalmente e profissionalmente em seus casos clínicos? Já que a gente agora está nessa nova modalidade de gravações, né? Eu não tenho como interagir com vocês por aqui. Eu estou sozinha hoje dentro do meu escritório, conversando aqui com a câmera. Interajam comigo aqui nas nossas gravações, compartilhem, façam comentários nos vídeos. Vamos conversar, tá? E aí eu trouxe mais um exercício, que pode ser um exercício clínico para ser feito em sessão, e pode ser também, após feito em sessão, um plano de ação. Isso vale para todos os exercícios do capítulo 5, tá? Aqui esse exercício é uma observação guiada da emoção. Qual é o passo a passo desse exercício? Primeiro passo é nomeie a emoção do paciente e ensine ele a nomeá-la. Ensine o paciente a descrever as sensações que ele tem quando ele sente aquelas emoções. Pode fazer em formato tabela também. Localize no corpo essas reações fisiológicas, esses sentimentos físicos que ele tem. E aí, o quarto passo é observe tudo isso sem ação, sem agir, sem fazer nada. Permita a permanência da emoção. Peguem essa frase minha, coloquem lá no exercício, na tabelinha e disponibilizem para os pacientes de vocês. Então, aqui, qual é o objetivo dessa observação guiada da emoção? Reduzir o medo do paciente que ele tem sobre cada uma das emoções, sobre as experiências emocionais que ele tem. Né? Lembrando, né, esse é o objetivo dessa permanência, dessa permissão da permanência emocional. É mostrar para o meu cérebro que aquela emoção não é perigosa. Ela é ruim, mas ela não é perigosa. Ela não me coloca em risco. Ela não diz coisas por mim, ela não faz coisas por mim, ela só existe.
E aí, com essa tabela preenchida, a gente consegue fazer essa distinção, essa separação. E ali eu coloquei, né, mais algumas perguntinhas que vocês também podem utilizar com os pacientes. O que acontece quando você evita sentir essa emoção? A gente vai falar um pouco sobre evitação aqui, por isso que eu trouxe esse exercício. O que acontece quando eu tolero essa emoção? Então, uma pergunta me traz prejuízos e a outra pergunta me traz possíveis benefícios. Gente, seria um máximo se vivêssemos de acordo com as nossas decisões e não de acordo com as nossas emoções. Então, aqui é meio que uma balança decisional para o paciente, é mostrar para ele o quanto ele perde vivendo em função das suas emoções, e é um aprendizado, porque eu quero realmente que ele aprenda com essas emoções. Então, o texto aqui, ele destaca para nós que a mudança emocional, essa mudança, até porque nós estamos falando de esquemas, né, emocionais, e não se muda um esquema do dia para a noite, a mudança emocional, ela é gradual. Terapeutas, não se desesperem. Lá eu trabalhei regulação emocional com o meu paciente ontem. Quando foi hoje, ele já se desregulou de novo. É gradual. É processo. Envolve recaídas. Exige prática repetida, treinamento, treinamento, treinamento. Faz hoje, faz amanhã, semana que vem faz na sessão de novo, passa o exercício de novo, até o paciente aprender a se relacionar bem com as suas emoções. Não segue uma linha reta. Quem dera, né? Não segue uma linha reta. Tem os picos, tem as recaídas, é assim que funciona, não é? A vida não funciona assim? Não é assim que a vida funciona? Entre seus altos e baixos? Por que o trabalho, né, a mudança, não seria assim? Mudança de tudo, né? Mudança de hábito, mudança cognitiva, mudança comportamental, mudança emocional. A mudança ela é gradativa mesmo, é gradual, tem recaída, tem que repetir, tem que treinar. Então, a expectativa da mudança rápida, ela vai sabotar o processo terapêutico. Por isso, vocês podem utilizar desenhos com o paciente para que ele entenda como funciona a mudança dele, como funciona o processo terapêutico dele, como funciona uma reestruturação, uma regulação emocional, uma mudança de hábito. Eu uso esse desenho aqui, eu não sei se dá para ver aí para vocês. Vou tentar me aproximar, dá uma olhada. Eu uso esse desenho aqui para psicoeducar o meu paciente. É uma escada, um gráfico de evolução, de processo, tá? Aí eu trouxe aqui, conforme eu já fiz também em outros encontros nossos, duas perguntas que estão lá no livro disponível para vocês, para que vocês possam utilizar isso na prática clínica. Usem as perguntas do livro, tá? Não tenham medo de roubar as perguntas do livro. Então, as duas que eu selecionei aqui para nós hoje foi: você acha que as suas emoções elas são fixas ou acha que podem mudar? Com a resposta do paciente, você já vai fazer um gancho para fazer uma psicoeducação e para levantar evidências. Ah lá, dê alguns exemplos de quando achou que uma emoção duraria um longo tempo. E aí o paciente vai te contar, você vai psicoeducar de novo e mostrar para ele: opa, peraí, então você percebeu que aquela emoção que você acreditou que duraria um longo tempo, não durou. Ou seja, as emoções podem mudar. Qual é a consequência quando você pensa que sua emoção negativa atual vai durar indefinidamente? Consequência, o que você perde? Quando você acredita nisso, como você se sente? O que você pensa? O que você sente? Como você sente? O que você faz? E aí tem um exercício, né, que já é compatível com essa linha de raciocínio que nós estamos tendo aqui, que é o exercício que eu coloquei abaixo, né, esse trechinho eu peguei do livro. Então, examine o exercício abaixo. O que eu evito por achar que as minhas emoções vão durar indefinidamente? Que é a pergunta que eu falei para vocês levarem, usarem com o paciente. E liste alguns dos comportamentos e situações que você tem evitado. Então, aqui a gente já vai para o exercício, já vai para a parte prática. Essa parte prática está disponível lá no livro. E mais, o livro mesmo sugere que vocês tenham acesso a um link, ele disponibiliza um link para tirar ali, né? Tem os arquivos para vocês imprimirem e utilizarem em sessão com os pacientes.
Aí tem a tabelinha, essa é a tabela do livro, tá? Eu só coloquei aqui porque eu nem sei porque que eu não peguei do livro e fiz por conta. Fiquei doida. Gente, um comentário. Posso fazer, né? Um comentário. É tão ruim não ter vocês aqui comigo. Nossa, é tão ruim, é muito ruim mesmo. Eu tô aqui gravando, igual eu falei, eu tô aqui sozinha, né, dentro da minha sala, conversando com a câmera, tomando meu café. Eu acredito que quem está assistindo, me conta também depois aqui nos comentários. Eu acredito que quem está assistindo está com a sensação de que está aqui comigo, certo? Tenho quase certeza. Mas eu aqui, sozinha, sem vocês, sem os comentários de vocês, sem a participação ativa de vocês, me sinto extremamente solitária. Solitária. Eu gosto de conversar, gosto de bater papo, gosto de fazer minhas piadas, né? Vocês já estão comigo há algum tempo. Vocês sabem do meu jeitão. Então, eu tô tentando gravar, tô tentando me adequar a esse novo formato aqui. Eu, meu café e a minha personalidade, claro, né? Então, eu quero feedback de vocês depois. Se deu certo, se vocês gostaram. Infelizmente, fazer no modelo ao vivo não tá legal, não tá dando muito certo. A gente tem que testar novas formas, né? Eu não quero que esse projeto acabe de jeito nenhum, até porque eu estou apaixonada por ele. Vamos olhar a tabela, né? Vamos olhar o exercício. O exercício está lá no livro, e o título, né, que ele coloca ali é: o que eu evito por achar que as minhas emoções vão durar indefinidamente? Então, ele separa essa tabela por 3 colunas, e a primeira coluna é registrar os comportamentos e as situações que o paciente evita. Façam isso em sessão, porque às vezes o paciente não vai dar conta de fazer sozinho. Vocês têm o poder da descoberta guiada, da psicoeducação, do ensinar, do testar, do melhorar as perguntas. Façam em sessão, o paciente conseguiu, deu certo, vocês viram frutos, passa como plano de ação. Nunca passa um plano de ação para o seu paciente na qual ele não aprendeu em sessão. Ficou claro? Então tá. Então, registro de comportamentos e das situações que ele evita. Segunda coluna, pensamentos e sentimentos negativos que resultam da evitação. Então, fui lá e evitei. Tive o comportamento de evitação. Evitei uma situação. Tive um comportamento de evitação. O que eu pensei depois disso? O que eu pensei? O que eu senti? Eu tenho certeza que foi ruim, que foi negativo esses pensamentos, que foram sentimentos negativos. Por quê? Porque o meu cérebro sabe que evitar não é legal. O cérebro do paciente sabe que evitar não é legal. E quais são os comportamentos e situações que não evitei? Quais são? O que eu já enfrentei? Quais momentos eu enfrentei? Quais comportamentos eu tenho ativado? E o que acontece quando eu faço isso? Aqui poderia até colocar uma coluna a mais, igual fez ali no primeiro, uma coluna a mais, seriam 4 colunas. Comportamento e situação que eu evito, pensamento e sentimento negativo. Comportamento e situação que eu enfrento, até eu mudaria, olha que bacana. Eu copiei isso aqui do livro, mas eu, terapeuta, eu, Lauane, mudaria. Então, prestem atenção, olhem aí para a tela. Aqui, ó, não sei se vai aparecer para vocês aí eu marcando, mas aqui, ó, na última tabela, na última coluna, comportamentos e situação que eu não evitei, eu substituiria por comportamentos e situações que eu enfrentei. Olha que termo bonito. Ia ficar muito melhor, não ia? Então, colocaria que eu enfrentei. E o que aconteceu na tabela da frente? Pensamentos e sentimentos positivos que resultaram do meu enfrentamento. Mudei o exercício do livro, mudei, tá? E ficaria bem mais, na minha opinião, muito mais útil, terapeuticamente falando. E ali, também eu roubei do livro, uma metáfora de psicoeducação sobre como vocês podem psicoeducar o paciente sobre a exposição. Exposição a quê, Lau? Aos comportamentos evitativos que vocês estão conversando com o paciente. Então, ele sente coisas e, devido a essas emoções, ele evita coisas. E agora a gente precisa começar a falar como lidar com isso, como lidar com essas evitações. E aí, para isso, vocês podem utilizar essa metáfora que está no livro também. Então, como que é a exposição? Simplesmente significa testar o comportamento que você evita, paciente. Por exemplo,
Você já teve a experiência de estar na beira da praia e ficar com muito medo de que a água fria o alcançasse? Praia ou na piscina, tá? Você vê 50 pessoas, muitas delas crianças, brincando na água. Faz mais de 30 graus lá fora e nadar no oceano, na piscina, seria ótimo. Mas sua preocupação é que, se entrar no mar, ele estará incrivelmente frio e você vai ficar congelado o tempo todo que estiver na água. Então você finalmente decide, ok, vou tentar. Eu quero, vou entrar. Então, nos primeiros minutos, você sente frio, sente o desconforto do gelo, mas quando nada, pula as ondas, o seu corpo começa a se sentir mais confortável, você começa a se sentir mais confortável. Aqui eu ainda aumentaria essa metáfora, né? Então, vou continuar. Então, nos primeiros minutos, sente o frio, sente o desconforto, mas quando você nada, pula as ondas, começa a curtir ali, você começa a se sentir mais confortável, seu corpo começa a se adaptar. Inclusive, na maioria das vezes, você começa a aproveitar mais, a ter benefícios de ter entrado naquele oceano, naquela água, e você começa a se divertir com isso. Então, você tem os benefícios após essa entrada, esse enfrentamento dessa água gelada. Então, esta é a exposição. Testar as águas, o trocadilho é intencional, do seu medo. Testar essas águas do seu medo. Testar os seus comportamentos que façam com que você não viva algumas coisas. Efetivamente, a duração do desconforto foi curta. E, às vezes, você aproveitou mais tempo do que o tempo do desconforto. Mas o sentimento de prazer dura muito mais tempo. E aqui eu volto numa fala minha desse encontro. Meu maior medo, meu pessoal mesmo, e eu conto isso para os pacientes, psicoeduco eles. O meu maior medo não é só a perda. Ai, tá, não entrei na água, né, gente? Usando a metáfora, tá? Não entrei na água, perdi a diversão, perdi o prazer. Ok. O perigo mesmo, sabe a parte mais dolorosa disso tudo? Não é só não vivenciar o prazer, é aquilo que eu ensino no meu cérebro. Pô, você não deu conta de enfrentar, você é incapaz, você é vulnerável, você não consegue enfrentar, você não dá conta de fazer as coisas. Então você nunca será feliz, porque seria essa percepção que eu teria dessa falta de enfrentamento, olhando para mim. Como as minhas emoções mudam? Mais um exercício, viu, gente? Mais um exercício para vocês aplicarem com o paciente, né? Então, eu quero mostrar para o meu paciente que as emoções mudam, que elas não são tão duradouras assim, que elas não são permanentes. Então, eu quero mostrar para ele que essas emoções oscilam, que elas sofrem modificações, alterações ao longo do meu dia, ao longo da minha semana, do meu mês, do meu ano, da minha vida. E aí trouxe também a perguntinha que eu roubei lá do nosso livro. O que você acha que vai descobrir se você monitorar, se você observar as suas emoções durante uma semana? Aqui eu estou puxando o gancho para psicoeducação. Você só vai ver as emoções negativas a cada hora? Ou você vai descobrir uma gama de possibilidades, uma gama de emoções positivas, neutras, negativas? Porque eu fiz a primeira pergunta, psicoeduquei, faço a segunda pergunta. Se suas emoções mudam com o tempo, com as situações, com as atividades, então o seu senso, a sua percepção, a sua compreensão de medida, de permanência, pode estar desligado. Pode estar desligado, percebe? Você não está percebendo que as emoções, elas mudam, elas se alteram. Então, nós vamos descobrir isso juntos. Então, nós vamos monitorar as suas emoções. Eu vou te mostrar, paciente, como é que nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui na sessão e você vai levar isso como plano de ação. Você vai monitorar as suas emoções fora da nossa sessão. Tudo bem para você? E tá aqui o diário. Gente, eu tava doida mesmo. Olha lá, montei a tabela. Tá lá, gente. A tabela tá pronta no livro, tá? Eu não precisaria ter montado aqui. Tá pronta no livro. Tem disponível lá no site da ArtMed. Acho que tá na hora da ArtMed me patrocinar. Tenho divulgado bem eles. Então, como as minhas emoções mudam? Como que eu vou descobrir que as minhas emoções mudam? Monitorando. Monitorando como? Assim? Só vivendo? Não, registrando.
Gente, monitoramento é igual a registro. Tem que registrar. Se você não está registrando, você não está monitorando. Isso vale para qualquer coisa que você queira monitorar. Ah, eu quero monitorar a minha alimentação porque eu quero perder peso. Monitoramento com registro. Quero monitorar o funcionamento das minhas emoções. Monitoramento com registro. Eu quero monitorar quantas vezes eu vou na academia porque é um comportamento que eu quero aumentar, fortalecer na minha vida. Monitoramento se faz com registro. Então, como que eu descubro isso? Monitorando. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que hora? Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Para isso, nós temos as tabelas. Aí você imprime, ou se o paciente for bom de trabalhar no digital ali, eu, por exemplo, já fiz automonitoramento pelo meu tablet. Mas o ideal é o registro físico, tá? Então, ensina o paciente, conversa com o paciente sobre isso e escolham a melhor alternativa possível. Aqui também, o autor, ele trouxe para nós essa tabelinha aqui, porque nessa tabela, prestem atenção no que nós vamos monitorar. De novo, monitoramento, registros. O autor pede para a gente monitorar o nosso dia a dia, de segunda a domingo, de domingo a segunda, e assim por diante. Só que ele vai pedir 2 tipos de informações. Olhem que bacana. Então, ele vai pedir que na primeira tabela, na primeira coluna, o paciente registre as suas emoções negativas. Negativas. Lembrando, né? Vocês, terapeutas, sabem que não existe emoção negativa e positiva. Existe emoções desconfortáveis e confortáveis. Mas a gente se entende, que a gente está se entendendo. Então, as emoções negativas e o que você, paciente, estava fazendo nesse momento. Na tabela da frente, ele vai registrar as emoções positivas, confortáveis. E o que a pessoa estava fazendo. Estava ou não fazendo, né? O que a pessoa estava fazendo no momento que vivenciou uma emoção negativa e uma emoção positiva. Então, quando examina, né, como essas emoções mudam, quando você faz esse automonitoramento, pacientinho, você nota algum padrão? É por isso que serve essa tabela. Você se sente pior quando está sozinho ou quando está com outras pessoas? Sente-se pior quando rumina e persiste em seus sentimentos ou quando você se isola e fica passivo? Sente-se melhor quando se engaja em um comportamento que o deixa animado e ativo ou quando está engajado em um trabalho produtivo? Aqui, gente, eu quero que o meu paciente perceba o que gera emoções nele e o que fortalece as suas emoções, tanto as negativas quanto as positivas. E aí, o livro traz um conceito super legal mesmo. E eu corro o risco de estar errada aqui, e não tem problema, todo mundo erra, não tem problema. Essa é uma técnica, né, que está presente lá no livro. É uma técnica muito parecida com uma das técnicas da terapia comportamental dialética, a famosa DBT. Que técnica é essa? É um processo, né, que a gente vai fazer com o paciente de descoberta também, de busca de informações e de compreensão sobre o self do passado e o self do futuro. Gente, tá claríssimo lá no livro como isso funciona, tá? Não precisa surtar, tá bem desenhadinho lá. Mas vamos lá. Se você está passando por momentos difíceis atualmente, olha, a gente está conversando com o paciente, atualmente, talvez se sentindo solitário, rejeitado ou triste, poderá acreditar que esta é a única parte de você que existe, o self presente. Para quem não sabe, self é o eu presente, o eu de hoje, o eu do passado, o eu do futuro, tá? A gente vai utilizar o termo self aqui para ficar bem técnico. A única parte de você que existe, o seu self presente, o seu eu presente. Gente, a gente já sabe que não é assim também, né? Vocês, terapeutas, sabem disso. Nós temos várias versões nossas. Tem os nossos, o eu do passado, o eu de ontem, o eu de hoje à noite. Então, mas a realidade é que você, olha a psicoeducação, que você é toda uma série de diferentes selves. Ao longo do tempo, ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Eu, Lauane, separei para vocês aqui 4 selves. Self do presente, que é esse eu do agora. Esqueci de colocar o self do passado, tá? Mas o self do passado,
o self do presente, o self do futuro, o self sábio, que é o livro cita, né, o self sábio, o self sábio, que é o self mais funcional, saudável, adaptativo, e o self disfuncional, que é esse que nós estamos tentando nos relacionarmos melhor com ele, ensinar ele a utilizar mais as estratégias do self sábio que as estratégias dele. Então, existe ali vários eus, várias versões, e a gente precisa aprender a lidar com elas também. E não a lidar, gente, não, aqui não é aquela ideia do dupla personalidade, ou minha criança interior, não é nada disso. Isso aqui são versões cognitivas que nós temos, são nossas experiências, é a nossa história, tá? É só isso, tá? Não tem muito segredo, não. Aí, claro, o livro também traz para nós os exercícios voltados a essa concepção, a essa percepção, a essa consciência. E ele traz essa tabelinha, né? E junto com essa tabela, ele traz perguntas. Eu não trouxe as perguntas aqui, mas leiam o capítulo que as perguntas estão disponíveis, estão todas disponíveis lá no texto, no corpo do texto. Gente, só um minutinho. Aí, voltou. Então, a primeira tabela que ele traz é para você trabalhar com o seu paciente esse eu do passado do paciente. Então, ele pede para o paciente registrar, né, as experiências e as emoções positivas do seu eu do passado. E aí ele vai registrar essas experiências e essas emoções, e ele também vai colocar ali na tabelinha o que ele pensou, o que ele sentiu devido a essas situações, essas experiências. E aí a pergunta ali que ele faz é, qual que é a sensação agora? Agora eu estou perguntando para o self do presente. Qual é a sensação agora de pensar sobre a variedade de selves e experiências que você teve no curso da sua vida? Percebe que aqui eu estou tentando flexibilizar a visão que o meu paciente tem sobre a emoção dele. Porque ele vem com aquela crença do que as minhas emoções vão durar para sempre. É o título do nosso capítulo de hoje. Ele vem com essa crença, com essa ideia, com essa verdade absoluta. E aqui, com esse exercício, eu estou tentando flexibilizar isso. Tentando flexibilizar essa visão, mostrando para ele que, olha, a tabela está conversando com a gente aqui, a tabela está mostrando que você teve experiências e emoções positivas no passado, outras emoções, e aí agora o seu self do presente está vivendo outro conjunto de emoções. E ali, nós também temos a criação de novas possibilidades, o fortalecimento, a geração de esperança, utilizando uma nova tabela. Que aqui agora, o autor do livro traz para nós também algumas perguntas que vocês podem utilizar, igual eu falei, essas perguntas estão no corpo do texto, que vocês podem utilizar voltado aos selfies do futuro do paciente, que eu estou me concentrando na geração de esperança e de novas possibilidades na vida do meu paciente. Então, a pergunta aqui agora, né, a tabela é olhar para o futuro, olhar para aquele self sábio. O que o self sábio sabe do meu futuro? Como ele reagiria? Como ele faria? O que ele sentiria? Como ele reagiria a determinada emoção? Afinal, ele é sábio, ele é funcional, ele é saudável. Experiências e emoções positivas do futuro e o que você pensaria, o que você sentiria, né? Então, como é agora pensar sobre a variedade de selves, experiências que você teria durante o curso da sua vida futura? Olha o fortalecimento da esperança se você souber conduzir essas falas, se você souber conduzir a sua psicoeducação, se você souber conduzir as boas perguntas. Perguntas que tragam ao paciente novas ideias, novas percepções, novas linhas de raciocínio, que façam com que o seu paciente pense sobre aquilo, pense sobre as suas emoções, pense sobre as suas crenças. A gente já está finalizando, tá? A gente já está encerrando. O que poderia ajudá-lo a lidar com as situações no futuro? O que poderia ajudá-lo a lidar com as situações no futuro? Trouxe um trechinho aqui para vocês, está lá no livro, que é, vamos lá. Uma razão para acreditarmos na durabilidade de nossas emoções é que tendemos a focar em como nos sentimos no momento atual. Então, o paciente ele faz aquilo que o livro vai chamar de ancoragem. O que é essa ancoragem? É você ancorar a sua visão que você tem sobre o amanhã, sobre o seu futuro, sobre o que vai acontecer,
diante do que você está vivendo agora, hoje. E aqui nós estamos falando de emoções. Então, olha lá, uma razão para acreditarmos nessa durabilidade das emoções é que a gente acredita, a gente se concentra em como a gente está se sentindo agora, no momento atual. Isso é denominado ancoragem. É como se a nossa ansiedade ou tristeza fosse uma âncora que nos arrastasse até o fundo e impedisse que nos imaginássemos avançando em uma direção diferente. É como se a gente espelhasse, né? Então, se eu estou me sentindo assim agora, significa então que eu me sentirei assim para sempre. Então, eu não tenho possibilidade de novas direções. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja se sentindo profundamente triste nesse momento. Talvez você se sinta triste a maior parte do tempo nos últimos dias, né? Então, o paciente tem muitas evidências da sua tristeza. Neste momento, sua tristeza parece insuportável. Você começa a pensar sobre o próximo mês. Ó, a gente está tentando, o paciente está ali, vivendo aquela tristeza, já tem dias que ele se sente assim, e ele olha para o futuro dele, que é o self do futuro. E aí, lembrando, esse self do futuro pode ser um self disfuncional. Então, neste momento, sua tristeza parece insuportável, você começa a pensar sobre o próximo mês, o próximo ano e o resto da sua vida. E agora você pensa, vou viver uma vida cheia de solidão e de tristeza. Então, é como se o self presente respondesse, criasse o futuro desse paciente. Por isso que esses exercícios são importantes. Então, no próximo exercício, você vai investigar quanto tempo suas emoções realmente duram. De novo, a gente está tentando reestruturar, flexibilizar a visão que o paciente tem sobre a durabilidade, o tempo de duração das suas emoções. Tá aqui. Ele também disponibiliza a tabela tanto no livro quanto lá no link para vocês utilizarem de forma impressa aquele material. Então, quanto tempo esse sentimento vai durar? Qual sentimento, qual emoção? A raiva, a ansiedade, a tristeza, o desamparo, a desesperança, a solidão, o desânimo, a angústia, o medo, todas as emoções que nós conhecemos. Qual que a gente avalia com o paciente? Qual que a gente trabalha nos exercícios com o paciente? Aquelas predominantes, aquelas que o paciente se permite deixar ativar a crença do essa emoção vai durar para sempre, que é o título do capítulo. Então, qual tabela é? Qual a emoção desagradável atual? Qualquer uma dessas, ou até mais de uma. E qual é a sua intensidade de 0 a 100? Qual é a data e a hora da emoção que você está sentindo? Quanto tempo você acredita que ela vai durar? Aí depois você volta um dia depois, 2 dias depois na tabela, ensina o paciente a fazer isso e coloca o resultado real, quanto tempo durou a emoção. É como se a gente estivesse buscando, é como se fosse uma nova coleta de evidências para mudar a percepção do paciente, evidências das emoções reais que ele vive. Então, ele registrou um exemplo, ele colocou lá, né? Eu estou me sentindo com raiva. Foi essa emoção que eu estava, essa emoção que eu estou trabalhando. Raiva. Qual é a data e a hora da emoção? Estou me sentindo com raiva no dia 11 de fevereiro de 2026, às 4h38 da tarde. Só isso. Quanto tempo eu acho que essa raiva vai durar? Eu acho que essa raiva vai durar o dia inteiro. Provavelmente eu não vou nem conseguir dormir de tanta raiva que eu estou sentindo o dia todo. Inclusive, vai atrapalhar no meu sono. O paciente registra tudo isso. Aí, daqui 2, 3 dias, ou até mesmo amanhã, eu retorno a essa tabela e coloco as evidências reais, a coleta de evidências reais. Quanto tempo durou a minha ansiedade, a minha raiva? Foi até a noite? Não foi? O que aconteceu? Qual foi o tempo real dessa duração? Coleta de evidências. Tá vendo que a gente está coletando evidências? Não é nada das vozes da cabeça do paciente. A gente está coletando evidências da realidade. Por isso que os exercícios práticos, eles são altamente funcionais em sessão. O que aconteceu com as minhas emoções no passado? Aqui também tá o mesmo objetivo, mostrar essa durabilidade para o paciente. Então, com frequência, nos esquecemos que as nossas emoções negativas lá do passado, aquelas que a gente já menciona, ainda não é do self presente para frente, é do self do passado. Com frequência, nos esquecemos de que as nossas emoções negativas, do self do passado, pareceram intensas inicialmente. Mas no fim, né? Mas por fim se dissiparam com o tempo, elas passaram com o tempo, elas se acomodaram com o tempo. Como que eu vou fazer com que o meu paciente perceba isso? Com evidências da realidade. E aí vem esse exercício para nós. Olha lá, ele divide em 4 tabelas. Situação que eu vivenciei, as emoções passadas desagradáveis e o nível da intensidade daquela emoção, quanto tempo elas duraram
ela durou. E por que que mudou? Qual percepção? O que veio de diferente ali que fez com que a emoção passou, se dissipou? Montou a tabela, nós temos agora novas evidências. Isso aqui é legal fazer em sessão, tá? Percebe que esse exercício aqui o paciente leva, porque eu preciso que ele faça em casa. Então, eu faço em sessão com ele como exemplo, depois ele vai fazer em casa para que ele tenha essas evidências. É um exercício prático, é um exercício de autoconhecimento. E aqui, esse exercício já é um exercício que precisa ser feito em sessão, que você vai direcionar o paciente. O que você conclui sobre suas emoções intensas do passado? Então, preencheu a tabela, faça essa pergunta socrática com o paciente. O que você conclui, então, disso aqui? O que você conclui dessa tabela? O que você conclui sobre essas emoções intensas que você viu no passado? O que essa tabela diz para nós? E aí, para a gente começar a amarrar o nosso assunto e encerrar o nosso capítulo 5 do bonitão aqui, eu quero integrar os 5 capítulos, tá? Fiz isso semana passada, estou fazendo nesse encontro de novo. Quero integrar esses 5 capítulos. Então, no capítulo 1, a gente aprendeu que as emoções, elas têm significados, elas têm funções, e que aceitar essas emoções é realmente o que importa. Aceitar as emoções é vivenciar essas emoções na sua integridade. No capítulo 2, o capítulo vem e valida essas emoções que a gente já descobriu que existem, que têm funções, têm significados. Então, vem o capítulo 2 e valida essas emoções, né? Então, ele começa a trabalhar ali a tolerância emocional. Como que ele começa a trabalhar essa tolerância emocional? Com a validação. E eu ensino isso lá no nosso encontro 2. No capítulo 3, o autor vem e mostra para nós como que as nossas experiências emocionais fazem com que o nosso cérebro tenha esquemas emocionais, que é o conjunto de experiências que nós temos, que depois a gente vai vivenciando esses esquemas emocionais em toda a ativação emocional que eu tenho. Dentro desses esquemas emocionais, o capítulo 3 também mostra para nós que a evitação, ela confirma esses esquemas, e hoje nós falamos muito de evitação. Então, a evitação, ela confirma esquemas. Ela aumenta a intolerância. Ela aumenta o desconforto que eu tenho ao vivenciar uma emoção. Já a tolerância, que trabalhamos hoje também, ela vai flexibilizar toda essa visão, todo esse esquema emocional que o paciente vive, que eu vivo. Capítulo 4, de semana passada, veio falar um pouquinho sobre essa abordagem, né, sobre essas técnicas, sobre como o terapeuta que trabalha com os esquemas emocionais enxerga tudo isso. E como ele pode trabalhar isso. Então, o terapeuta, ele modela a aceitação do paciente, não o alívio imediato da emoção. E aí vem hoje o capítulo 5, que para mim, igual eu falei, ele é autoexplicativo. Ele é um baita complemento. Ele é a operacionalização, ele é a prática do capítulo anterior. Tanto que esse capítulo, vocês têm vários exercícios para aplicarem, para trabalharem dentro desses esquemas emocionais dos nossos pacientes. Então, várias coisas práticas ali que vocês podem levar já essa semana ainda para trabalhar com os pacientes de vocês. Então, olha que bacana, né? O livro, tanto a temporada 1, né, que é do outro livro de regulação emocional, quanto esse livro, que também é de regulação emocional, coincidentemente, né? Nos dois, a gente vê uma linha de continuidade muito bacana nessa integração dos capítulos. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, uma coisa se integrando na outra, essa continuidade, né, do conteúdo. Então, sensacional, né? Eu estou adorando trazer esse conteúdo para vocês, de forma tão organizada. Para a gente fechar, para a gente amarrar, eu quero que vocês... eu não vou ler esse quadro hoje, não, ele está disponível aí para vocês, só que é um breve resumo do que nós aprendemos aqui hoje, né? Então, fala novamente dessa crença, dessas emoções, que eu acredito que vai durar para sempre, né? As emoções duram indefinidamente, a gente já sabe que é um mito emocional. Fala também um pouco sobre essa permanência das emoções, então ali está todo o resumo de tudo que nós aprendemos juntos aqui hoje, né? Leiam com calma, para quem leu o capítulo, viu esse trechinho lá, esse quadro lá. Mas eu trouxe um ponto para amarrar bem, ao invés de amarrar com o breve resumo do capítulo. Vocês, terapeutas, prestem atenção, nosso papo aqui é sempre com psicólogos. Então, vocês, terapeutas, vocês, psicólogos, que trabalham lá na clínica com os seus pacientes, voltado, né, para essa questão da regulação emocional, eu quero que vocês aprendam, diante de tudo que a gente está estudando,
a desenvolver no paciente de vocês tolerância emocional. Lá, com qual paciente? Com todos eles. Com todos eles. Aceitação ativa das suas emoções, que vai fortalecer essa tolerância emocional, que vai melhorar a relação emocional dos pacientes. Flexibilidade psicológica, lá com qual paciente? Com todos os pacientes. Flexibilidade psicológica sobre as situações que ele vive, os pensamentos que ele tem, as emoções que ele tem, os comportamentos que ele precisa ter, as suas expectativas de vida, os seus planos. E também nós precisamos fortalecer com o nosso paciente a capacidade de ação voltada a valores e objetivos. Quer aprender um pouco mais sobre essa questão das ações compatíveis com os valores? Assista a nossa temporada, lá na temporada 1 tem um capítulo só sobre isso. É um dos meus preferidos, inclusive. Ah, lá, você fala que todo capítulo é o seu preferido. Eu falo mesmo, tá? E tá tudo certo também. Então, esses tópicos, né, esses 4 tópicos que eu trouxe, tolerância emocional, aceitação ativa, flexibilidade psicológica voltado a qualquer elemento do modelo cognitivo e essa capacidade de ação, essa capacidade comportamental de ir atrás, de fazer valer os seus valores e os seus objetivos, essa função é do terapeuta, de desenvolver isso com o paciente, de acrescentar tudo isso no plano de tratamento de cada um dos seus pacientes. Então, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, convido novamente vocês, assistam gratuitamente a nossa primeira temporada do Clube do Livro. A primeira temporada foi também sobre um livro de regulação emocional em psicoterapia, que foi um guia, né, voltado ao terapeuta cognitivo. Então, um livro mais denso, mais pesado, porém riquíssimo. Temos aí também um convite para que vocês, terapeutas cognitivos, estejam presentes comigo lá dentro do grupo do WhatsApp sobre TCC para relacionamentos. No dia 23, eu irei abrir as inscrições no nosso workshop prático em TCC, voltado a demandas de relacionamento. Porém, nós temos um grupo no WhatsApp gratuito, que é a fila de espera para esse workshop. Até a divulgação das inscrições, até a abertura das inscrições, eu estou disponibilizando lá, dia sim, dia não, conteúdos gratuitos. Então, lá, eu não tenho nenhum interesse em participar do seu workshop. Bom, primeiro que você vai perder um baita workshop. Só que, mesmo que você não tenha interesse, faça parte da fila de espera, para que você aprenda com os conteúdos gratuitos. E vocês vão perceber que os conteúdos são densos. Eu mando áudio, eu mando texto, eu faço enquete, eu coloco vocês para pensarem. Então, aproveitem os conteúdos gratuitos. E claro, se você gosta de trabalhar com essa demanda, se você tem casos de relacionamentos amorosos lá no seu consultório com os seus pacientes, dá uma olhada nesse cronograma. Dá uma olhada nos 5 módulos que nós teremos no workshop prático. Dá uma olhadinha. Fala para mim se não é bacana. Entra então para a fila de espera. No dia 23 eu irei abrir as inscrições exclusivamente dentro do grupo. Ah, lá, você não vai divulgar no Instagram? Vou no dia 24. No dia 23, vocês irão, para quem está na fila de espera, vocês terão a oportunidade de se inscrever primeiramente com baita desconto. Depois, quando eu começar a divulgar no Instagram, já provavelmente dia 24, no dia 25 ali, a gente já divulga o valor do workshop na íntegra. Então, o desconto vale apenas para as 24 primeiras horas. É por isso que a gente montou essa filinha de espera. Combinado? Então, dá uma olhada lá, bisbilhota, faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Tenho certeza que o conteúdo gratuito já vai te ajudar um tantão. Para fechar, a nossa liberação da próxima aula nesse novo formato de gravação, aquele teste provisório que a gente combinou lá no começo. A liberação da nossa próxima gravação acontecerá na próxima quarta-feira, dia 18. É um baita capítulo, tá? Esse capítulo é o maior que a gente estudou até agora. Então, será liberado na quarta, antes das 7h30 da noite, só que vocês precisam estudar para acompanhar o conteúdo. Então, são 21 páginas. Estudem para que vocês continuem aqui na nossa linha de estudos contínuos sobre regulação emocional. Iremos estudar no nosso próximo capítulo, o capítulo 6, que é o Sinto Culpa por Meus Sentimentos. Eu espero ver vocês aqui nos comentários, já que agora a gente não tem esse momento mais ativo. Então, compartilhem comigo, me deem feedback, conversem comigo nos comentários, combinado? Então, a gente se vê na próxima gravação. Bons estudos para vocês.
Um beijo, até mais.